aplaudir o Senhor. Não tem algo mais lindo do que a própria igreja entregar esse louvor. Eu costumo dizer que a emoji é muito legal. Porque como a gente tem Levita lá, né, a gente põe a música direto na televisão. Gente, às vezes a gente vê as pessoas, elas estão assim na presença de Deus, e eu falei, gente, é isso que Jesus está aqui no Jesus. Já a Ana estava lá, né? A Paula está ali, né? Então foi uma bênção o louvor de manhã cedo, as músicas, né? Deus prepara. Então, o louvor está aqui realmente para abençoar, mas nós sempre estamos aqui para entregar o nosso culto. Então a gente precisa entender, eles estão aqui apenas no sentido não minimizando, mas para nos ajudar, né? Na verdade, o louvor, quem tem que entregar é você. Amém? E é tão bonito, quando eu estava ali sentado, daqui a pouco eu falei assim, quem está cantando? Aí eu vi dele a igreja. É isso que Jesus espera de você. Amém? Eu quero agradecer quem está nos assistindo já. Deus abençoe quem está nos assistindo. Que Deus possa falar com você hoje nessa noite, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Eu achei muito interessante essa palavra, principalmente agora, hoje, como abertura de culto, e o primeiro culto do ano. Né? Primeiro culto não, primeira culto de celebração. Nós tivemos nosso primeiro culto, foi na noite profética, aonde Deus falou de forma tremenda, e hoje não vai ser diferente, na verdade. Lá em Mogi foi o primeiro culto. Pensa no culto abençoado. E aqui a Bíblia vai falar sobre a genealogia de Jesus, a linhagem. É muito interessante que os outros evangelhos não começam dessa forma. Por quê, pastor? Porque os evangelhos começam diferentes. Porque é importante você entender que Mateus estava falando para os judeus. Quando Mateus fala para os judeus, ele tinha que mostrar que Jesus era o cumprimento da promessa para os judeus. Ele tem uma linhagem. Ele veio de uma raiz, de uma fonte. Porque senão os judeus não iam entender isso. E ele começa a dizer, mas o que me chama a atenção nessa passagem é que a Bíblia vai falar de algumas mulheres. Olha só o que a Bíblia diz. Vamos começar no verso 1, no capítulo 1. Ele diz assim, primeiro, né, a gente vai falar o registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abel. Aí o verso 2 diz assim, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Aí ele começa, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi? Tamar. Quem? Tamar. Você sabe quem foi Tamar? Tamar foi aquela mulher que enganou o sogro para poder continuar a sua descendência. Ela engana o sogro. Olha só. Se a gente continuar e vir um pouco mais para baixo, por exemplo, o verso 5 vai falar assim, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi? Quem? Quem era Rabi? Prostituta. Não é coisa de louco? A Bíblia continua dizendo, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi? Quem foi Ruth? Uma Moabita. E a Bíblia diz assim, Obed gerou Jessé e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido a mulher de... Gente do céu! Pensa numa família mais tribulada do que essa. Às vezes a gente pensa que a minha família é doida. Minha família é disfuncional, como dizem. Agora pensa numa família disfuncional, a família de Jesus. Ô Sérgio, pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu quero dizer que Deus te trouxe hoje aqui porque Ele tem uma história nova para mim e para você. Não importa como nós chegamos aqui. Não importa o que foi nossa vida de hoje para trás. Se eu e você hoje abrir o coração para a palavra que vai ser lançada aqui, meu irmão, Deus tem algo novo para fazer na minha vida. Quem permite dizer a glória a Deus? Você pode ficar sobre os seus pés? E eu vi um camarada, esse povo que gosta de abrir assim, não é que eu não gosto, já aconteceu isso comigo. Mas vou abrir uma palavra aqui, vou dar uma palavra. E quando o cara abriu a palavra, saiu a genealogia de Jesus. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Aí
Aí disse que o cara começou a ler. Aí ele falou assim, gente, que família linda é essa? Eu quero fazer parte dessa família. Quem quer fazer parte da família de Jesus? Ele pegou a palavra. A gente com a palavra de Deus é simples, Tiago. Não é verdade? O que eu vou falar da genealogia de Jesus? Eu posso falar que é uma família linda e que se você quiser fazer parte dela, ela pode fazer. E hoje é só você levantar a sua mão e aceitar Jesus como seu Salvador. Ou você pode falar, pensa numa família disfuncional, a família de Jesus, a linhagem de Jesus. Aí você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu nem merecia, nós não merecíamos não. Mas Jesus não está preocupado. A Bíblia diz que ele não leva em consideração o tempo passado, o tempo da ignorância. Agora, a partir de hoje, se eu levantar minha mão e disser, Jesus, eu quero uma história nova. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. É assim na tua vida hoje. É assim nessa verdade. Por isso, meu irmão, entrega o teu melhor louvor hoje, nessa noite. Essa noite é o primeiro culto de celebração de 2026. Ó, pense como se fosse o primeiro. Não pense como se fosse o primeiro, pense como se fosse o último. Lutero tem uma frase que ele diz que a gente tinha que servir a Jesus como se ele tivesse como que é? Nascido ontem, morrido hoje e ressuscitasse amanhã. É assim que tem que ser a nossa vida. Se ele tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. É assim que tem que ser a nossa vida. A gente tem que servir a Deus como se fosse o nosso último culto. Hoje é o primeiro, mas é como se fosse o último. Porque a gente não sabe o dia e a hora. Ele pode voltar para mim hoje. Então que a gente entenda que Ele quer que você faça parte da família dele. Não importa como você chegou aqui. O mais importante é como você vai sair deste lugar. Ou seus mãos, ou melhor, fique do jeito que você quiser. Se quiser levantar as mãos, se quiser ajoelhar, se quiser ficar de pé. Do jeito que for melhor, você que está em casa. Pai, nós queremos nessa noite entregar as nossas vidas a Ti. Muito obrigado, Deus, por esse início, princípio de culto, por esse primeiro culto de celebração. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, porque nós também somos disfuncionais, ou menos de famílias disfuncionais. Famílias, Pai, que muitas vezes ninguém dava valor, às vezes nem na minha própria vida, a minha família dava valor. Pai, mas quando eu olho no Senhor, a tua genealogia, eu começo a entender, Pai, que é isso que o Senhor quer. A tua palavra diz que o Senhor não veio, Pai, para os sãs, mas o Senhor veio para os doentes. E só que a gente precisa assumir que nós precisamos dessa transformação. E é isso que eu peço hoje nessa noite. Eu assumo minha limitação. Eu assumo minha limitação nessa noite. E eu quero ser transformado pela tua palavra, transformado pelo teu poder. Pai, porque essas pessoas que foram citadas aqui, Pai, Pai, elas erraram, elas falharam, mas elas se arrependeram. Pai, é por isso que elas estão na tua linhagem. Em nome de Jesus, Pai, faz isso na nossa vida. Faz isso, Pai, na nossa vida. Recebe o nosso culto agora. Recebe o culto racional. Pai, nós estamos aqui para entregar as nossas vidas e o nosso culto ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vai abençoando cada vida que aqui já está. Abençoa, Pai, cada coração aqui nesta noite. Tira o cansaço. Tira, Pai, o desânimo, o estresse. Tira a preocupação. Pai, em nome de Jesus, tira todo o sentimento que não é do Senhor agora. Em nome de Jesus. E que nós possamos, Pai, Deus, estar agora livres pelo poder da Tua palavra, livres, Deus, pela Tua graça, para Te servir, Senhor, para Te adorar, para entregar o culto ao Senhor. Deus, fala conosco nessa noite, fala com as nossas vidas nessa noite, fala com cada coração. Deus, vai visitando desde já a vida de cada um aqui nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida daqueles que aqui já estão. Abençoa cada lar onde essa transmissão vai chegar. Abençoa, Senhor, cada lar agora. Vai ao encontro desses lares. Desfaz agora, Pai, toda a confusão do inferno. Senhor, toda a confusão agora. Nós declaramos, Pai, sai! Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, visita a mente. Pai, em nome de Jesus, hoje nós falávamos, Pai, como
muito na nossa mente, no nosso espiritual, mas nós não aceitamos isso. Esse ano é um ano de decisão, como foi ministrado sexta-feira. Pai, é um ano de decisão, nós decidimos ser diferentes. Pai, que o Senhor possa fortalecer a vida de cada um aqui nessa noite. Abençoa a vida daquelas pessoas que saíram de casa e ainda não chegaram a este lugar. Abençoa, Pai, a vida, Pai, dessas pessoas que ainda não chegaram aqui. Abençoa os nossos vizinhos. Abençoa, Pai, os vizinhos aqui do fundo, da direita, Pai. Abençoa os aqui da frente. Aonde essa palavra chegar, Pai, que seja, ó Deus, uma palavra de poder, uma palavra de libertação, Pai, em nome de Jesus. Fique à vontade. Abençoa. É isso que nós pedimos nessa noite. E desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. E adore Ele nessa noite. Adore o Senhor nessa noite em nome de Jesus.
lugar. Glória a Deus. Aleluia. Deus não está morto. Eu queria começar esse culto assim. Dar um chacoalho na gente assim. Deus não está morto, Ele está dentro de você. Porque eu e você somos templo do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, todo desânimo cai por terra. Amém? Que eu já estou vendo aí, ó, o povo gastou nas festas, aí o bolso fica murcho, já fica tudo meio cabisbaixo. A minha alegria, a nossa alegria está no Senhor, está dentro de nós, irmãos. Glória a Deus. Dinheiro vai vir, você vai trabalhar, vai receber mais. Deus vai prover. Porque você, meu irmão, é um imã. Olha, a palavra do Senhor diz assim, que as bênçãos, virão e nos alcançarão se atentamente nós ouvirmos a voz do Senhor teu Deus. Eu vim aqui para ouvir a voz do Senhor. Quem veio aqui para ouvir Deus falar? E se eu atentamente ouvir a voz do Senhor Deus e ter o cuidado de praticar tudo aquilo que o Senhor falar para mim, irmão, as bênçãos virão e me alcançarão. Então não há com que nós ficarmos chateados, desanimados. Talvez você só não esteja enxergando, mas Deus está vendo tudo. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O leão vai rugir nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Assenta-te no teu trono, Senhor. No trono dos nossos corações está o teu lugar. Em nome de Jesus nós clamamos nessa noite. Aleluia. Sobre um trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, aleluia, nós adoramos o teu nome, Senhor. Oh, glória a Deus, assenta, Senhor, no trono do meu coração, toma a direção das nossas vidas. Oh, glória a Deus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações
Reina, Senhor, sobre as nossas decisões, sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Que toda a terra estremeça diante do poder de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E porque dele, por ele, para ele sejam todas as coisas nesse ano de 2026 em nossas vidas. Que tudo seja para a honra e glória do nosso Deus. Adore o Senhor. Oh, Espírito de Deus, move nossos corações. Move nossos corações, Espírito Santo, toma a tua direção. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diga a ele, glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre amém. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre amém. Profundas riquezas, o saber e o conhecer. Seus sondáveis, seus juízos, seus caminhos. Não insondáveis, seus juízos e seus caminhos. Profundas riquezas, tão profundas riquezas, o saber e o conhecer de
mesmo sabe como fazer o milagre. Hoje de manhã eu vi um relato, não era nem de um crente. No vídeo o rapaz falava assim que a gente não podia ter dó. Sabe? Quando a gente vê a situação de alguém, não tenha dó. Porque quando você tem dó, você diz assim que Deus não sabe o que está fazendo com aquela pessoa. Você precisa encorajar e não ter dó. Quando você tem dó, você fala assim, não, Deus manda essa luta para mim, porque eu sou melhor que ele. E a luta daquele que está passando luta vem para você. Pensa numa loucura dessa. É a mesma coisa dizer, Deus não sabe o que está fazendo na vida dessa pessoa. Porque muitas vezes nas nossas lutas é que nós buscamos mais o Senhor. Por isso o Espírito Santo, nessa manhã ele estava lá dirigindo em meu coração. Eu falei, então o que fazer? Encoraja. Encoraja que Deus é na sua vida, irmãos. Não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa a situação, o Senhor é contigo. E Ele ruge como leão dentro de você. E a palavra do Senhor é fiel. E ela transforma os nossos corações, a nossa mente. Para a glória do Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Da glória. Em todas as situações dê glória ao Senhor. Porque ele vai vir ao nosso encontro. Em nome de Jesus. A Ele a glória, a sempre amém. Você pode dizer, quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, Ele é a fonte, saber e conhecer de Deus. Ele sabe toda a resposta que você precisa. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas, e Ele nos fortalece na força do seu poder. Está tão bom, não é verdade? A gente
passa até rápido demais. E eu estou aqui resolvendo uma coisa, resolvendo outra. E quando eu fui ver, já tinha acabado, né? Nós estamos precisando, sabe fazer o quê? Quem lembra daquele culto que a gente fez, né? O culto de louvor lá, né? A gente está precisando fazer de novo. Na verdade, é uma bênção aquele dia, porque adoração também é um culto ao Senhor, né? O louvor não é um momento para ocupar um espaço. O louvor também é um culto ao Senhor. Amém? Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 4. Hoje eu ministrei lá em Mogi. Hoje quem vai ministrar aqui é o Hugo, o obreiro. Beto está aí também, vai ajudar, o Sérgio. A equipe aí, né? Os obreiros do pastor Nielson, os valorosos. Essa daí é a equipe de verdade, né? O pastor tem uma equipe lá, né? Tem uma pregação, né? A pregação é assim, ele falou, eu já tenho um tema, é a equipe de Satanás. Aí ele começa a falar algumas coisas, assim, vamos ver se você faz parte. Aí ele começa a falar, né? Não, Sérgio, você já ouviu ele falar isso, né? É igual um livro, ele fala que tem um livro, né? Que ele quer escrever um livro, aí ele tem uns, mas nunca escreveu o livro. Aí ele fala que um dia vai dar para o pastor Eliel escrever o livro dele, né? Ele é uma benção, pastor Eliel. Mas esses aqui são os obreiros lá, né? Sexta-feira, o Sérgio com o Beto, né? O Sérgio ministrou, o Beto orou. Depois eles oraram por pouco que estava aqui, foi uma benção. Hoje é o Hugo, vai ministrar a palavra, o Beto vai ajudar também, o Sérgio, para vocês ficarem à vontade, viu? Eu já falei isso com o Hugo, falando isso com vocês também. Amém? Aqui é a casa de vocês também. Eu costumo dizer isso. Assim, quando eu vou em Minas, eu me sinto em casa. Eu amo aquela igreja, eu amo aquele povo, e eu me sinto em casa. Para mim, eles são minha família. Assim como vocês, eles são minha família. Morei 7 anos em Formiga, não tinha um parente de sangue lá. Mas eu fui tão amado naquela cidade, que para mim, na verdade, não fez falta, não faz falta, né, porque aquela cidade me acolheu. Inclusive eu sou cidadão formiguense, sabia? Eu sou cidadão, recebi título de cidadão formiguense. Sou filho de formiga também, Sérgio. Eu tenho título de cidadão formiguense, recebi lá título de cidadão formiguense. Então, eu amo aquela cidade, falava hoje com o Hugo, né? Estou aqui hoje porque Deus mandou, né? Depois que a gente está falando, Deus mandou. Não mandar voltar, a gente volta, mas Deus não é bom, não é nada, Ele não vai mandar, porque Ele sabe que a gente está fazendo uma grande obra aqui. Mas, então, por isso que eu falo a mesma coisa de vocês, se sintam em casa aqui, amém? Essa casa de vocês. A palavra diz assim, Mateus capítulo 4, verso 1, em seguida Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve o quê? Fome. E a Bíblia diz, e o tentador aproximou-se dele e disse, se és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O verso 5, então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo, e disse-lhe, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordem aos seus anjos, aos anjos dele, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. 7. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. 8. Depois o diabo levou ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O verso 10 diz, então Jesus lhe disse, retira-se, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor o seu Deus, a Ele, e só a Ele preste culto. E para a gente fechar o 11, olha o que diz, assim o diabo deixou e imediatamente os anjos vieram
e um servo. Fala da tentação. Jesus é levado ao deserto. E a primeira coisa que ele teve foi fome depois de 40 dias. Depois ele é levado a um lugar alto e diz: lança-se está aqui. Porque os anjos estão aqui do céu. Depois ele é levado a um lugar mais alto. E ele fala assim: está vendo tudo isso aqui? Ó? Se você se prostrar e me adorar, tudo isso aqui vai ser seu. E hoje se eu dizia isso, o que o inimigo das nossas almas quer é colocar uma dúvida no nosso coração. Porque tudo que ele começa dizendo: se você é filho de Deus, se você é filho de Deus. E uma das coisas que nós precisamos ter certeza é quem nós somos em Cristo. Se essa dúvida entrar no nosso coração, a gente está perdido. A gente precisa saber quem somos em Cristo. Quem é Cristo em nós? Quem está no controle das nossas vidas? Eu dizia hoje lá em Mogi que Jesus é tentado em 3 áreas: na física, na mental e na espiritual. Na física, porque ele teve fome, ele falou: transforma pão em pedra. E ele tinha poder para transformar, sim ou não? Sim ou não? Ele podia, mas ele não precisava. Aí ele fala: joga-se daqui, joga-te daqui. A mente. Quantas pessoas elas estão sem saber o que faz? E por último foi o espiritual, porque ele fala: ó, se você me adorar, Jesus não se prostra. Pelo contrário, ele usa a palavra. E é isso que a gente tem que começar a viver, é pela palavra. A palavra que tem que guiar a nossa vida. As situações elas vão aparecer diante de nós. As situações vão vir diante de nós. Mas a gente tem que saber lidar com ela, lidar através da palavra. Porque é ela que controla a nossa vida. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. É verdade? Tem um pregador aí que fala isso, né? É verdade. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou? A Bíblia diz que eu sou mais vencedor em Cristo Jesus. Que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. A Bíblia diz que eu não estou sozinho. Tem um Deus no controle da minha vida. A Bíblia diz que ele pagou um alto preço, não foi ouro, não foi prata, para que eu estivesse aqui hoje. Então a gente tem que começar a entender e aplicar essa palavra na nossa vida. A Bíblia diz que eu e você não somos o que andamos por vista, mas andamos por fé. Esse sou eu e você. Amém? E isso tem que controlar a minha vida e a tua vida. Que você possa entender isso. E a partir de hoje viver debaixo do controle desta palavra. Não é a circunstância que tem que te guiar. Outro dia eu falava isso, né? As circunstâncias muitas vezes ela vai querer nos tirar do eixo. Ela vai querer mexer conosco. E às vezes a gente vai até dar uma balançada. Mas a Bíblia diz que a gente é daqueles que nós envergamos, mas não permanecemos deitados. Nós levantamos, é assim. A Bíblia diz que nós não somos os que retrocedemos, pelo contrário, nós avançamos. Então, muitas vezes, como ser humano, até vai dar o frio na barriga, o medo, mas a gente tem que entender que essa palavra está no controle da nossa vida. Amém? Quem merece isso, glória a Deus? A palavra está no controle da minha vida. Foi assim que Jesus venceu. Tanto que chega no verso 11, a Bíblia diz que Satanás vazou. Foi embora. E os anjos do Senhor vieram servir a Jesus. Vocês vão ver que na vida todas as pessoas que passaram dificuldades, elas passaram dificuldades, mas a dificuldade não conseguiram acabar com eles. Por exemplo, Daniel teve que ir para a cova, foi, mas Deus fez o leão dormir. Os 3 amigos dele foram para a fornalha, mas a única coisa que queimou foi o quê? A corda. Então, que a gente possa entender tantos outros homens. Paulo, né? A Bíblia diz: eu sofri isso, sofri aquilo, tomei umas chicotadas aí, né? 5 quarentenas menos uma, acho que foi isso que ele tomou. Naufrágio, a perseguição dos ventos de fora. Mas ele estava firme. E aí tem que ser assim na minha vida, né? Paulo, chega um dia que eu desci por um cesto, porque o povo lá querendo matar ele. É assim, mas Deus guardou a vida dele, como vai guardar a minha e a sua. Amém? Essa palavra eu quero te convidar a dizimar e ofertar. É um desafio mesmo. Dízimo e oferta também é um desafio. Mas também a adoração. Você adora
através de palmas, você adora através com a sua boca, você adora quando você vem aqui no mundo, você adora quando você obedece, você adora também quando você dizima a oferta. Amém? Que você possa nessa noite dizimar e ofertar com toda a alegria do coração. Pastor, mas você não sabe a minha luta, você não sabe a minha. Ou você confia em Deus, ou então a gente vai rasgar a Bíblia. Não é verdade? Confie no Senhor Jesus. Não estou falando para você ser inconsequente. Deus não quer pessoas inconsequentes, mas Deus quer pessoas que obedeçam. É assim que Ele quer. É assim que Ele deseja. Então, se você quiser dizimar, o irmão Marcelo está com o envelope, é velho, o envelope. No envelope tem um QR Code da igreja, né? O Pix da igreja é ibanova.sb@gmail.com, direto na conta da igreja. Se você quiser colocar o nome no envelope, você põe. Pastor, eu não quero colocar o nome no envelope, eu quero apenas colocar minha oferta aqui. Beleza. Pastor, eu não quero nem envelope. Mas do jeito que for melhor, do jeito que for mais confortável para você. Agora, a única coisa que não pode fazer é deixar de obedecer aquilo que Deus tem falado com Deus. Amém? Obedeça a Deus. Cumpra a palavra. Dizime e oferte da melhor maneira possível. Amém? Venha dizimar e ofertar. Se você fez o Pix outro dia e quiser colocar aqui, pode colocar também no seu envelope. Amém? Interessante, né? A gente muitas vezes algumas coisas, né? Essa música fala assim: quero um vaso de alabastro. Eu já ministrei algumas vezes, e é interessante, o vaso de alabastro era um mármore muito caro. E o perfume que aquela mulher colocava dentro, talvez era muito mais barato do que o vaso. É mais ou menos quando você vai lá no boticário. Aí você compra refil, né, mano? Você já comprou refil, né? A Eti não é besta, não é nada, ela compra direto. O refil dos perfumes é mais barato que se comprar com vaso, né? E aí a mulher ela usava aquele vaso para apenas completar o perfume dela. E olha só que interessante, quando ela quebra aquele vaso, é como se ela falasse assim: eu não vou usar mais esse perfume, porque eu não tenho dinheiro para comprar um vaso. E a partir daí ela confia no Senhor, até pelo, não vou ministrar isso, né? Mas até pelo contexto dela, né? Quem ela era, para que ela usava aquele perfume. É como se ela falasse: eu não vou mais andar pela situação, olhando os olhos naturais. Eu tenho que confiar naquele que realmente me chamou. Amém? Então é assim que a gente tem que fazer. Tem hora que a gente tem que quebrar os nossos vasos de alabastro. Sabe aquele negocinho que a gente, não sei porque Deus está falando isso, mas aquele negocinho que a gente tem que guardar, vocês não sei, na hora que eu precisar eu uso. Hoje eu disse lá longe, Jesus ele é suficiente na tua vida, a gente não precisa de nada, não. Talvez você chegou aqui dizendo: não, mas minha família, qual a família de Jesus? Aí Jesus vem, pagou um alto preço e ele supre, ele preenche esse vazio que está dentro. Nós não precisamos de nada para preencher nenhum espaço aqui dentro. A gente não precisa mendigar uma amizade, um amor, um carinho, um cuidado, porque não existe amor maior do que o de Deus por nós. Que a Bíblia diz em João 3,16 que ele enviou o Filho dele, o unigênito, para morrer por mim. Não existe expressão de ninguém, homem, mulher, pai, mãe. A Bíblia diz: se uma mãe, pode uma mãe esquecer do filho que ela amamenta?
Hoje em dia está mais comum, na verdade as mães estão largando os filhos. Ele falou assim, pode até acontecer, mas ele falou assim, eu não esquecerei de vocês. Gente, que maravilhoso. Esse é o Deus que a gente serve. Não fique tentando caçar as coisas. Essa semana atrás nós recebemos aí uma mensagem, uma moça que fica aí atrás, assim, né, buscando nas coisas, suprir, eu não sei, um amor, uma falta, alguma coisa. Eu preciso entender que quem vai suprir essa sua necessidade, ou a necessidade minha, sua, é Jesus. Que a gente possa entregar a nossa vida verdadeiramente a Jesus. Amém? Eu quero lembrar que essa semana volta, amanhã tem oração, estou certo? Certo, né? Amanhã tem oração às 8 horas. Venha orar, em nome de Jesus. Venha a partir das 20 horas. Terça-feira, gente, nós não temos trabalho. Quarta-feira, vamos um trabalho lá em Mogi, que a gente fez 2 terças, né? Então, quarta-feira, nós vamos estar reunidos lá às 19h30 lá em Mogi. E quinta-feira, a nossa noite profética aqui. Então, voltamos aos nossos horários normais. Amém? Domingo nós temos nosso grupo de celebração. Terceiro domingo vai ser nossa ceia. Terceiro domingo volta a salinha. Por enquanto não tem salinha ainda esses 2 domingos. Dia 18, a salinha volta. Ceia do Senhor e volta a salinha. Amém? Então não deixe, tá? Não deixe de vir. Então domingo às 18 horas nós estamos aqui. Lá em Mogi, todo domingo, às 10 horas da manhã. Tenho orado por aquele lugar. Deus tem respondido algumas orações que eu tenho feito, que eu e a pastora, que nós temos feito, algumas pessoas, e a gente tem visto o resultado. E Deus, a partir de agora, vai dando novas estratégias. Eu já coloquei uma meta, né? Então vamos continuar olhando para a obra de Mogi, que está uma coisa mais linda, está bonitinho. Deus está agradando e tem mais coisa para fazer lá também. Amém? Então lá todo domingo 10 da manhã e aqui 18 horas. Quero lembrar que o mês que vem, nós não temos esse costume de fazer aniversário da igreja, festa, tudo isso. Mas a gente sempre tira o mês de fevereiro e fala que é o aniversário da igreja. Né? Nós vamos fazer 8 anos. 8 anos aqui. Então, começamos essa igreja bem pequenininha. Na verdade, a igreja era eu, a Edson, o Rafael, a Emília e esses 3 meninos. Mais os cachorros e os pernilongos. Os pernilongos na casa da igreja tinha desse tamanho, que quase carregava a gente. E nessa brincadeira, né? Brincadeira modo de dizer, né? Estamos aí 8 anos. Amém? 8 anos. Nós começamos a fazer o culto lá em outubro de 2017. Finalzinho de janeiro de 18, nós fomos para a casinha lá e estamos aqui. Aqui tem 5 anos. Então nós vamos fazer um fevereiro diferente. E uma das coisas que eu estava falando com o pastor Valdir, meu amado pastor Valdir, com a saudade deles ali, né? Pastor Valdir, a pastora Marlene, eu abracei a pastora Marlene. Ele fala que a pastora Marlene é minha fã, eu sou fã dela, né? E aí, nós vamos começar fevereiro, nós íamos fazer dia 24, que era o último sábado de janeiro. Então nós mudamos, nós vamos fazer o 1º de fevereiro, já iniciando o mês de aniversário da igreja. Amém? Então dia 7 de fevereiro, se o irmão não estiver enganado, dia 7 de fevereiro é o encontro de casais. Então semana que vem eu já vou estar postzinho pronto. E a partir do dia 7, então no dia 7 de fevereiro, iniciamos as comemorações de aniversário da igreja e já um encontro de casais, que já tivemos o nosso primeiro no finalzinho de novembro, e agora vamos ter o segundo, e esse ano vamos ter sempre. Não vai parar mais não, em nome de Jesus. Amém? Assim como o trabalho dos jovens, o trabalho das mulheres, e vai voltando daqui a pouco tudo à rotina. Amém? Devagarzinho a gente vai voltando à rotina. Então, 7 de fevereiro, a gente inicia com o encontro de casais, reunião de casais, melhor dizendo. Amém? Deu para entender? Amém. 7 de fevereiro. E a partir daí a gente vai fazer um mês. Por exemplo, dia 19 de fevereiro, eu até pedi para a Mama, você faz um postzinho com ele, vem aí, em fevereiro. O Gabriel vai estar aqui de novo. É uma quinta-feira dessa vez. Amém? A secretária dele mandou mensagem essa semana. Então, o missionário Gabriel, inclusive está rolando um vídeo do Gabriel aí, que ele falou em janeiro de 2025, né? Que Deus ia usar um Trump aí. Se está certo ou errado, eu não quero entrar nesse método. Eu quero dizer que Deus usou um profeta para falar e as coisas estão acontecendo. E eu conheço o Gabriel. Tudo que ele falou a meu respeito, ou comigo, até hoje tem se cumprido. O que não cumpriu, está caminhando para cumprir. Amém? Por exemplo, antes de eu colocar o pé nessa cidade, Deus falou comigo de 4 cidades.
2 já cumpriu. Ele falou, eu não estava nem em Biritiba. Eu falou, eu vejo a igreja de Biritiba, no Mogi, mais 2 cidades. Eu não vou falar não, porque daqui a pouco você vai saber. Então, eu conheço o Gabriel. Né? O dia que eu achar que o Gabriel, o dia que eu perceber que o Gabriel não é mais de Deus, eu não trago ele, não. Pode ficar tranquilo. Então, o Gabriel vai estar aqui dia 19. Eu estou querendo ver se o pastor Elielso vem também ministrar um domingo para a gente. Amém? Então, o mês de fevereiro vai ser um mês diferente. Então, vamos estar já em oração por esse mês de fevereiro. Amém? Pelo dízimo das ofertas, pela primícia, obrigado, irmã Kalina. E eu já chamo o já aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por todo o dízimo, oferta, por tudo que foi entregue aqui hoje nessa noite. Obrigado pela vida dos teus filhos que têm entendido, Pai, a importância, Pai, de ofertar, de dizimar, para a manutenção, Pai, do teu reino. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abra as portas sobre a vida dos teus filhos, que eles entendam, que eles vivam, não como troca, Pai, mas como fidelidade. Porque quando somos fiéis, o Senhor é fiel. A tua palavra diz, mesmo quando não somos fiéis, Ele continua sendo fiel. Pai, mas quando nós obedecemos, Pai, o Senhor se agrada. É isso que o Senhor procura. Pessoas obedientes. Pai, muito obrigado. Abençoa a vida financeira, abençoa o trabalho dos teus filhos, aonde eles colocarem a mão seja abençoado. Abençoa também a primícia. Pai, e aqueles que ainda não entenderam, que o Senhor fale e ministre o coração deles. Que eles sejam, Pai, visitados pelo Senhor, que o Senhor nos convença, que seja o Senhor, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? É bem importante a dízimo oferta, por exemplo. Não sei, né? Eu contei aqui, dia 31 do livramento, porque o Zé e a Maurina veio orar aqui, e a gente olha aos olhos naturais. O que o Zé e a Maurina veio fazer dia 31, 6 horas da tarde na igreja, 18 horas? Todo mundo querendo comer o pernil. Na verdade, comer a farofa, todo mundo esperando só a meia-noite. O Zé Maurino vieram orar. Eu estava para sair de casa e eu ouvi disparar o alarme. Ele liberou o alarme, eu olhei o Zé Maurino. Daqui a pouco deu aquela tempestade. Sim ou não? Choveu muito dia 31, né? E a Maurino olhando aqui, o Zé lá atrás, e a Maurino com a cabeça baixa e começou. E o Espírito Santo, o altar. Eu falei, Jesus, é para orar no altar. Quando ela levantou a cabeça, isso aqui era uma cachoeira. E os equipamentos de som estavam aqui, como estão agora. Baixo, caixa, microfone, medusa, multicabo, caixa. E a água começou a escorrer. Não é que tinha vazamento, a chuva foi muito. E a Maurina, na hora, puxou as coisas. O Zé, quando olhou lá atrás, já estava molhando os bancos de trás, porque lá também não resistiu a calha. E aí eles me ligaram, cheguei aqui, graças a Deus, estava tudo aqui levantado. Então, como é importante você entender o propósito de Deus? Você olha aos olhos naturais, o que o Zé e a Maurina veio fazer de vida? Foi Deus que mandou eles. Então, que você fique esperto, ouça, escute, mesmo que seja contrário àquilo que o nosso corpo, o nosso físico quer. Mas se você entendeu o que Deus está falando com você, Deus vai te usar. Amém? Eu quero agradecer a vida deles por terem obedecido. Eu mesmo não estava querendo vir aqui, porque, gente, eu até ia sair. Eu dei uma saidinha para a pastoral. Eu preciso dar uma desligada. Então, tudo que eu não queria era vir para a igreja. Mas eles entenderam. Amém? E aí, graças a Deus. Mas eu não sei porque o computador, por exemplo, da igreja parou de funcionar. Aí amanhã eu vou levar. Então, o tempo, o dízimo, a oferta são para isso. Esse mês nós já falamos, o Zé vai pintar a igreja de novo. Aqui por dentro, tem uma aguinha que está infiltrando ali, eu não sei. Já mexi na cara, eu não sei se é alguma coisa na telha que está vazando. E aí a gente vai mexer. Essa parte do que fica um barranco aí atrás, não tem jeito, mas nós vamos tentar melhorar o máximo possível. E pintar a igreja, dar uns retoques aqui nessa grade para o aniversário da igreja. Então, tudo que a gente tem feito tem sido sim, né? Para investir na obra. Você tem visto o quanto essa igreja tem sido próspera por aquilo que a gente tem investido. Por exemplo, eu até falei com o Elias, vamos falar com o Elias, que eu estava vendo o tabletzinho para poder instalar o som. Agora no começo do mês eu vou falar com eles, a gente vai comprar esse tablet para já deixar o tablet aí e qualquer final de semana desse nós vamos instalar o som novo na igreja. Em nome de Jesus, amém? Está ali, eu estou pagando devagarzinho, se você que se comprometeu, continue ajudando e já, porque eu quero levar esse lá para Mogi, porque Deus também tem coisa grande lá. Então, Deus abençoe aqui e já abençoa lá em nome de Jesus. Bem, cara, por favor. Sérgio, aqui a gente pode estar recadando no meio, porque na hora que acabar, acabou, está dando para sua casa.
Viu? É assim, porque o pastor sempre dá um recadinho no final, né? E aí a gente já deu um recado aqui no meio, depois na hora que o cacau desceu, Deus fala o que tem que fazer, e a gente vai embora para casa, toma nosso café ali e vai embora para casa. Tudo é um querido nosso. Eu até confesso, eu assim, não tinha muito contato. Hoje eu falava com ele, o continuou da igreja já não estava mais em Minas. Mas a gente sempre dava um respeito, via falar tudo. O tem sido um parceiro, não novo, tem sido um parceiro muito diferente, diferenciado. Hoje eu acordei 6 horas da manhã, quem estava lá sentado? Hugo, lendo a Bíblia, orando. Eu falei, rapaz, só o pastor fez bonitinho, porque o pastor ele alça assim. Parece que não dorme, cara. Agora o pastor fazendo os discípulos. E aí o público de Deus diferenciado, ele vai trazer uma palavra para nós. Eu ofereci aqui, viu? Volta mais vezes. Já disse para ele, pode vir de ônibus que eu vou te buscar lá na rodoviária. Você fica uma semana comigo. Ele falou, o pastor não deixa. Eu falei, eu peço. Você dá suas mãos para cá. Pai, eu quero agradecer mais uma vez pela vida do mundo, desse jovem que escolheu te servir. Pai, que o Senhor agora abençoe ele, abençoe o estudo, Pai, abençoe o trabalho do teu filho. Pai, onde ele colocar a mão possa prosperar. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de tudo, Pai, do teu chamado, do pregar a palavra, do lead, Pai, do financeiro também, dos estudos do teu filho, do ministério. Abençoa, Pai. E usa o teu filho agora. Eu quero agradecer pela vida dele, a vida do Beto, a vida do Sérgio, a vida desses rapazes que escolheram estar aqui esse final de semana. Usa-os nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Cumprimento a amada igreja com a graça, a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Amém. E Jesus está feliz com você? Amém. Glória a Deus. Confesso que é um motivo de grande alegria no meu coração poder estar junto com a casa aqui de Betim-Mirim. Muito obrigado, viu, pastor Danilo, pela oportunidade. Deus abençoe o senhor, pastor Edete, cada um dos irmãos. Confesso que alguns já são conhecidos, Bill, Lu, o nosso irmão, outros irmãos que estiveram conosco no congresso de homens, lá em família. Outros eu não conheço, a maioria, mas creio que são homens e mulheres de Deus, pessoas que têm propósito com o Senhor. Irmãos, sem mais delongas, não sou muito de ficar falando isso, aquilo, vou direto na palavra de Deus. Glória a Deus. Quero convidar você que pode. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías. Isaías, no capítulo 1, nós vamos estar lendo a partir do verso de número 11. Você que tem a sua Bíblia, pode abri-la, no nome de Jesus. Isaías, capítulo 1, a partir do verso 11. Você que pode, em sinal de reverência, colocar sobre os seus pés, nós estaremos a palavra do Senhor. Só você que pode, em nome de Jesus. Amados, a palavra do Senhor em Isaías 1:11 diz assim: Indaga ao Senhor, que me importam os vossos inúmeros sacrifícios, para que me trazeis tantos holocaustos? Eis que estou farto de sacrifícios queimados de carneiros e da gordura de novilhos celados. Ora, não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, cordeiros e bodes. Quando vindes à minha presença, quem vos pediu que pisasseis os meus atos? Basta de trazer-me oferendas sem sentido. Elas são para mim como um incenso abominável, luas novas, sábados e celebrações. Não consigo suportar nenhuma de todas as vossas reuniões e assembleias, todas sempre repletas de iniquidade. As vossas comemorações de lua nova e vossas festas fixas, eu as tenho detestado. Tornaram-se um fardo repugnante para mim. Estou cansado de suportar tais atitudes. Quando estenderes as mãos, eis que esconderei os olhos de vós. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não mais as ouvirei. Porquanto as vossas mãos estão condenadas, cheias de sangue inocente. Ide, lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista as vossas muitas e más obras. Cessai imediatamente de praticar o mal. Aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrigi o opressor,
lutai pelos direitos do órfão, defendei a causa da viúva. Então sim, vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Contudo, se recusardes, fossem maldosos e rebeldes, serei todos devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Só até aqui. Você pode tomar o seu assento. Aleluia. Em nome de Jesus. Amados, quando nós lemos a palavra do Senhor, aquele texto de Isaías, que nós acabamos de ler, nós temos que entender um pouco do contexto, temos que entrar um pouco no contexto, ser inseridos no contexto dessa palavra, para que nós venhamos entender a revelação do Senhor para a igreja nessa noite. Quando nós vamos olhar essa palavra do Senhor, esse contexto da palavra do Senhor, o Senhor que ele fala à nação de Judá e à nação de Israel. Ele levanta o profeta Isaías, um homem de Deus, um profeta escolhido pelo Senhor, para lançar essa palavra, para profetizar aquilo que o Senhor haveria de fazer naquele povo, no meio daquela nação. E quando nós estamos olhando para essa palavra do Senhor, Isaías, aqui movido pelo Espírito de Deus, ele fala essas palavras que nós acabamos de ler nesse momento. E essas palavras, elas podem ser para alguns sinal de destruição, de tristeza, de morte, mas para outros sinal de vida, de bênção, de prosperidade e de vitória. Porque Deus tem vitória, Deus tem prosperidade para a igreja do Senhor nessa noite. Deus tem bênção, Deus tem prosperidade para você nesse ano de 2026. E quando nós estamos nessa palavra do Senhor, nós vamos ver que há um contexto em que a nação de Israel, a nação de Judá, ali se corrompeu. Eles se distanciaram de Deus. Eles deixaram de ouvir, de buscar ao Senhor, e eles começaram a fazer as coisas da forma como eles queriam, já não mais fazendo para agradar a Deus. Por isso nós vemos esse texto aqui, a partir do verso 11, o Senhor diz, o Senhor indaga eles: o que adianta esse sacrifício? Do que adianta esses holocaustos, essas oferendas, se o coração de vocês está distante de mim? Do que adianta vocês fazerem tantas coisas, levar essa vida de vocês que não está me agradando? E quando nós vamos olhar essa palavra do Senhor, nós vemos que a nação de Israel e de Judá, eles viviam uma vida lavonteira. Eles viviam uma vida de qualquer maneira. Eles eram pessoas, um povo que levava a vida da forma como melhor lhes parecia. Mas quando nós estamos vendo esse contexto, o Senhor fala no verso 19, que diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então o Senhor fala para aquela nação, fala para aquele povo: olha, vocês estão pecando, olha, vocês estão levando uma vida de qualquer maneira, olha, a vida que vocês estão levando não tem me agradado, esses holocaustos, sacrifícios, isso não tem me agradado, diz o Senhor. Mas se vocês quiserem, se vocês me ouvirem, se vocês inclinarem os seus ouvidos para me ouvir, vocês vão comer o melhor dessa terra. E Deus diz para você, igreja, nessa noite: se vocês derem ouvido para o Senhor nesse ano de 2026, vocês terão um ano de fartura, um ano de alagamento de Deus, um ano de prosperidade, um ano da sua vitória. Ainda que o cenário contrário, o cenário ao seu redor, diga como aquela nação, era um contexto caótico, um contexto complicado para aquela nação. Tudo aquele contexto dizia que não iria acontecer coisas boas, a bênção do Senhor. Mas o Senhor diz: não importa o contexto que você está vivendo, eu sou o Deus que te chamou. Não importa o que está acontecendo ao redor da sua vida, da sua história, eu sou Deus na sua casa, eu sou Deus na tua família, e eu sou Deus que tem guardado a tua vida. O Senhor diz: se você quiser, se você ouvir, se você der atenção à palavra do Senhor, você verá um ano de bênção, de vitória e de prosperidade na sua vida. O Senhor falava justamente comigo isso, que é o tema dessa mensagem. O tema é: ouça a voz de Deus. Ouça a voz do Senhor. Mas é muito difícil, irmãos. É difícil, não é? Sejam sinceros, é difícil ouvir a voz de Deus. E mais difícil do que ouvir é perseverar na direção do Senhor para nossas vidas. É desafiador, não é, pastor Danilo? Porque quando nós vamos olhar, ainda mais nesse tempo de hoje, os jovens especialmente, as pessoas mais jovens, vamos ver muitas vozes que falam nesse tempo. A voz de coaches, treinadores, que falam muitas coisas para você. Você quer alcançar a bênção? Você tem que correr 10 quilômetros, você tem que carregar uma mochila pesada, você tem que fazer tantas coisas. Youtubers que falam, cada um fala uma coisa. Você fica perdido diante de tantas vozes. Nós ficamos perdidos. Youtubers, professores, pessoas que são instruídas ali, especialmente nas redes sociais, pessoas que têm muitas vozes, muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Isso fica difícil para nós ouvirmos a voz de Deus. Mas nessa noite, o Senhor tem um propósito com você nessa noite. Mas nessa noite, Deus tem algo a fazer na tua vida. Ainda que muitas pessoas falam, muitas vozes, nessa noite, até o final desse culto, você vai ouvir a voz de Deus para a sua vida.
Você vai ouvir a direção do Senhor para sua casa. Você vai ouvir a direção de Deus para a tua vida para esse ano de 2026. E se você seguir, o Senhor irá te abençoar. O Senhor irá mudar o rumo da tua vida. O Senhor irá mudar o rumo da tua história. E quando nós vamos ver, é um contexto muito difícil, muitas vozes, aquelas pessoas falavam muitas coisas. Mas quando nós vamos ler essa palavra do Senhor, o Senhor nos fala no meio de um contexto. Porque a nação daquele povo vivia um contexto muito difícil. Um contexto de mudança de reinados, um rei cai, um rei levanta, é erguido, um rei entra no lugar do outro. E durante esse livro de Isaías que nós lemos, acontecem 4 reis, 4 reinados ali naquela nação. O primeiro dele, que nós vamos ver, o primeiro reinado, foi de Uzias, de Jotão, que são 2 reinados que trazem um contexto, um significado mesmo. Porque durante esses reinados, nós vamos ver que é um tempo em que a nação de Israel vivia um tempo de prosperidade, um tempo de bênçãos, um tempo de colheitas. Mas ao mesmo tempo que a nação vivia aquilo, havia um tempo naquele povo em que havia uma corrupção no meio daquele povo. Um tempo de injustiça social, em que as pessoas de alta patente daquela nação estavam se corrompendo, estavam fazendo injustiças com as pessoas mais simples, injustiças sociais com aquela nação, com aquelas pessoas. Mas o Senhor Deus diz para mim e para você nessa noite, que não é injustiça com o povo de Deus, porque o Senhor está guardando a tua vida. Deus manda te dizer que ainda que há injustiças ao redor das nossas vidas, fora daqui, porque nós somos comparados àquele povo, pastor Douglas. Há injustiças ao redor de nós, do povo de Deus, mas o Senhor está guardando a igreja dele. Mas o Senhor está guardando a sua vida. Não há injustiça que acontece naquela nação, na tua vida, que possa prevalecer, porque é Deus quem te chamou, porque é Deus quem te escolheu, porque é Deus que te separou e tem uma obra na tua vida, porque é o Senhor quem faz esse movimento. Ainda que o homem diga para você, eu vou fazer ele se prejudicar, eu vou prejudicar esse homem, vou prejudicar essa mulher no trabalho dela, vou levantar falsas calúnias, vou levantar, vou fazer um reteteque do inferno para acabar com a vida dessa pessoa. Mas Deus lá do alto, no céu, diz, com a minha serva, com o meu servo, não. Com a minha igreja, de família, não. Com esse jovem, com essa mulher, com esse homem, com essas pessoas que estão aqui nessa noite, Deus diz para você, ainda eles podem tramar contra a tua vida, mas eu sou Deus que estou guardando a tua casa. Eles podem tramar contra o seu trabalho, mas eu sou Deus que entra lá no seu trabalho e faço um movimento naquele ambiente. Eles podem tramar contra a sua saúde, fazer oração contrária, levantar contra a sua casa, levantar contra o seu ministério, levantar contra essa igreja, obras de bruxaria, macumbaria, feitiçaria contra essa igreja. Mas o Senhor está guardando esse povo que está aqui nessa noite. Mas o Senhor está guardando a sua vida. Aquela nação vive esse contexto, irmãos, caótico, difícil. Então esse reinado aqui desses 2 reis, de Uzias, de Jotão, eles eram marcados por essas características de corrupção, de injustiça social. Aquelas pessoas se corrompiam, faziam coisas terríveis no meio do povo de Deus. Mas ainda assim, Deus lá do céu estava guardando aquele povo. Ainda que nós possamos passar pelo vale da sombra da morte, ainda que 1000 caia ao teu lado, 10.000 à tua direita, o Senhor está guardando a tua vida. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, você pode passar pelo vale de ossos secos, mas o Senhor Deus, Ele está guardando a tua vida. Deus manda te dizer que Ele está guardando a sua casa. Deus manda te dizer que Ele está guardando a sua família. Deus manda te dizer que Ele está guardando todas as suas necessidades, porque Ele é Deus que está no controle da tua história. Aí que você pensa e se questiona, aonde está o meu Deus? Aonde está o Senhor? Cadê o Senhor, Deus? Eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho clamado, mas cadê o Senhor? Aonde que está o Senhor, Deus? O Senhor é Deus que diz, que cuida, que guarda, mas cadê o Senhor? Mas Deus manda te dizer nessa noite que Ele está no controle de tudo. Deus manda te dizer, não temas o inimigo, não temas a adversidade, porque não é o Deus que cuida da tua vida. Há pessoas nessa noite que precisam ter essa palavra, ouvir essa palavra. Essa palavra de ouvir que Deus está guardando, que Deus está cuidando. E Deus manda dizer para o teu coração, homem, mulher, Deus manda te dizer, Zé, que Deus está guardando a tua vida, viu? Deus está guardando a sua história, Deus está guardando o seu coração. Deus manda dizer para alguns outros de vocês aqui nessa noite, que Deus está no controle da tua vida, viu? Não é para você se preocupar, não é para você temer. Ah, mas eu vou atravessar esse ano de 2026 e vou ter lutas, vou ter dificuldades. E posso te dizer, em nome de Jesus, você vai ter sim. Eu vou ter, todos nós vamos ter. Mas sabe qual é a nossa diferença para aqueles que estão no mundo? Sabe qual é a sua diferença para aqueles que estão lá fora e não tem quem recorrer? Porque você tem um Deus Todo-Poderoso. A sua diferença para aquelas pessoas é que elas se deparam com a morte e pensam, agora é o fim, acabou. A linha do trem chegou ao fim. Mas você não.
Você tem aquele homem, o Senhor, que ressuscitou no terceiro dia, e que é na direita de Deus Pai. E que você se depare com a morte, você não precisa temer, porque Jesus venceu a morte. Aleluia! Você não precisa ter medo das adversidades, porque Jesus superou todas elas. Você não precisa ter medo da morte, porque Jesus traz vida e traz vida em abundância nessa noite. A palavra nos diz, Apocalipse 22, 17, que é um rio de águas vivas, que emerge do trono de Deus, que vem do Senhor. E esse rio, ele passa aqui nessa noite. Eu vejo como se fossem ondas desse rio, passando nessa noite na igreja. Cabe a você que é abraçada, né? Eu não sou daqui de Curitiba, e os irmãos sempre ficaram comigo, Beto, Sérgio, pastor Davi, pastor Eliette. Falaram assim comigo, você nunca foi na praia? Eu falei, não, tenho 22 anos, ontem foi a primeira vez que eu fui na praia. Fui num parque, Eco Park, um negócio bacana. E tinha as ondas do mar, eu pulava para aquelas ondas, pastor, eu não menino, bobo, ficava pulando, nunca vi aquilo. E essas ondas vinham em cima de mim, algumas me puxavam para trás e tinha força contra elas, porque elas me venciam. Mas esse rio de água viva está aqui nessa noite, que cabe você abraçar. Ainda que tenham ondas contrárias à tua vida, Jesus é mais poderoso do que todas elas. Ainda que tenham ondas que venham contra a sua vida, ondas do mundo, do diabo, as adversidades, Jesus ele está com você. Quando você olha para mim, Marcos 4, a partir do 35, você vai ver que Jesus, uma passagem de Jesus que eu acho maravilhosa, linda aquela passagem. Jesus estava no barco, ele estava passando com seus discípulos para ir à terra dos Gadareno. E a palavra nos fala que havia dificuldades, diversidades naquele tempo, naquele momento. Porque eles estavam atravessando, mas havia uma grande ventania, uma tempestade muito grande. E se jogavam as ondas, a água sobre o barco. Os discípulos ficaram apavorados ali, com medo, atemorizados, porque pensavam, vamos afundar, vamos morrer. Chegou o nosso fim. Mas a Bíblia diz, a palavra nos fala, em certo versículo diz, mas o Senhor Jesus estava na copa do barco. Mas Jesus estava na copa. O que isso quer dizer? Você pode passar pela adversidade, pode passar pela tribulação, mas Jesus está com você. Mas Jesus está com a sua casa. Mas Jesus está com a sua família. Mas Jesus está entrando no seu casamento. Mas Jesus está dentro da sua casa. Mas Jesus está no controle de todas as coisas. E não só esses dois reis, mas um terceiro rei, que era o Acaz naquele tempo. Então nós vimos esse reinado desses dois reis. Era marcado por injustiça, por corrupção, por levantes ali contra o povo de Deus, o povo mais simples. Mas que o Senhor ainda guardava aquele povo. Mas que o Senhor ainda guarda a igreja dele. Mas tem um terceiro reinado dessa palavra do Senhor que nós vimos, que é o reinado de Acaz. Ele foi um rei que não buscou o Senhor, um rei que trouxe idolatria, um rei que pecou gravemente contra o Senhor, praticou coisas terríveis, e ele não confiou no Senhor. Porque quando ele precisava do Senhor, ele confiou na Síria, uma nação ali vizinha, e não confiou no Senhor. Mas o que o Senhor manda te dizer para esse ano de 2026 é: não faça como esse rei Acaz. Ele confiou na Síria, ele confiou ali nos cavaleiros, nos carros de guerra da Síria, nos soldados poderosos da Síria, mas não confiou em Deus. Ele não confiou no Senhor. Mas o que Deus manda dizer para esse 2026 é: não seja como Acaz. Homem e mulher, não seja como Acaz. Confie no Senhor. Confie em Deus em 2026. Como foi dito, o Senhor fala, você vai passar por dificuldades, vai. Eu vou, você vai, todos nós. Mas o Senhor, Ele cuida de nós. Mas o Senhor quer que nós confiemos nele, que nós devemos confiar no Senhor. Por isso, confia em Deus, confia no Senhor. Ainda que você esteja com o coração partido, com dificuldades, seja luta, seja difícil, porque realmente é fácil demais pregar, falar, confia em Deus. Mas viver é muito difícil, né, pastor? O pastor Elielso fala, no início eu não entendia, depois de um tempo de caminhada eu fui entender. E ele fala, a coisa mais fácil que tem, quando você está começando a pregar, é pregar. Pregar é a coisa mais fácil que tem. É subir no altar, botar uma social, uma camisa azul, uma gravata preta com bolinha, uma calça social preta. Isso é muito fácil, pastor Danilo. Mas difícil é viver. Eu falo para vocês, confie em Deus. Aí eu saio da porta ali e não confio. E aí? Que contradição é essa? É dificuldade essa. E isso não é só para mim, para todos nós que somos povo de Deus. É difícil confiar em Deus. Porque o Senhor fala, se quiseres e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Mas esse rei Acaz estava distante de Deus, distante do Senhor. Ali havia rumores de guerra naquele tempo contra a nação. Você vê uma nação enfraquecida e outros povos fortes ao redor. Você diz, como que eu vou confiar em Deus? Como que eu vou confiar no Senhor se tudo ao meu redor diz que acabou? Como que eu vou confiar em Jesus se ao meu redor eu vejo a afronta de Satanás, eu vejo o diabo bufando no meu ouvido, eu vejo o inimigo levantando, eu vejo as pessoas
pessoas tirando sarro de mim, eles estão questionando: onde está o teu Deus? Onde está o seu Deus? Diante dessa luta, dessa adversidade, como que eu vou confiar no Senhor? Como que eu vou aguardar em Deus? Como que eu vou aguardar em Jesus? Aguardar na palavra de Deus? Como que eu vou aguardar? É desafiador. Mas o Senhor manda te dizer: não olhe para a adversidade, olhe para o Senhor, seu Deus. A Bíblia diz em Salmo 121: levarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O salmista está dizendo assim: eu olho para os montes, eles são grandes, são imensos. De onde vai vir meu socorro? De onde virá? De onde virá a minha salvação? As coisas estão indo de mal a pior, eu vejo essa dificuldade e me questiono: de onde vai vir meu socorro? De onde vai vir meu refrigério? De onde que vai vir ali se mover na minha vida? Mas a palavra do Senhor diz: virá do Senhor, que criou os céus, que criou a terra. Não olhe para essa montanha, igreja. Não olhe, você é homem e mulher, com a adversidade, com a dificuldade. Mas olhe para Jesus. Olhe para Jesus nessa noite. Olhe para Jesus em 2026. Olhe para o Senhor durante toda a sua vida. Olhe para Ele, porque Deus é fiel. Porque Jesus, Ele é fiel. Porque Jesus, Ele tem controle de todas as coisas. Porque Jesus, Ele está no controle, Ele está na direção do barco da tua vida. Ainda que as ondas venham sacudir, Jesus está no controle. Jesus está na direção. Jesus tem um poder nas suas mãos. Ele movimenta os céus nessa noite. Ele traz um mover na tua vida nessa noite. Você verá nesse ano a mão de Deus na sua vida. Se você cumprir o que a Bíblia diz: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Ouça a voz de Deus. Ouça a direção do Senhor. E não só esse rei que ele não confiou em Deus, ele não confiou no Senhor. Mas há um quarto rei e último rei, que é o rei Ezequias. E a Bíblia nos fala que ele foi um rei temente ao Senhor. Ele foi um rei que temeu ao Senhor. Diferente do seu predecessor, Acaz, que se corrompeu, entrou na idolatria, esse rei Ezequias aqui, ele confiou em Deus. Ele foi temente ao Senhor. Ele confiou no Senhor. Ele viu a mão de Deus na sua vida. Ele viu a mão de Deus na sua história. Ele viu a mão do Senhor na tua vida, mudando a história dele. E o que o Senhor diz para você? Seja temente a Deus. Tenha temor do Senhor nesse ano. Porque às vezes nós, esse povo aqui, eles não tinham temor a Deus. A palavra do Senhor nos fala: indaga o Senhor. O que adianta? Holocausto, sacrifício, tudo isso, se vocês não fazem a minha vontade, se vocês não obedecem a minha palavra. O Senhor indagou aquele povo. Mas o rei, ele era temente, esse rei. Que nós devemos ser tementes ao Senhor. Porque essa palavra vem acompanhada de uma promessa. Vem acompanhada de uma promessa de Deus para aqueles que temem ao Senhor. Porque diz no verso 18: depois de Deus falar, mostrar para eles os pecados, as dificuldades, e Cristo está fazendo isso. Então, sim, vinde e resolvemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, ainda que vocês passem por dificuldades, por tribulações, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. No verso 19 vem a promessa de Deus, a palavra do Senhor: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Se vocês quiserem e ouvir a Deus, vocês vão comer o melhor dessa terra. Se quiserem ouvir, não importa o contexto, a situação, vocês vão ver um 2026 abençoado pelo Senhor na sua vida. Vocês vão ver um 2026 próximo. Um 2026 em que a mão de Deus irá sustentar. Não será um ano fácil, é um ano de dificuldades. É um ano que haverá lutas. Mas que o Senhor guardará nossas vidas. Mas que o Senhor guardará a tua vida. E esse rei, além de ser temente, aqui que a palavra nos fala, ele foi um rei que trouxe uma reforma muito grande para aquela nação. Trouxe uma reforma para aquele povo. Porque o rei, a casa, ele trouxe idolatria, trouxe altares idólatras, ele trouxe muitas coisas pagãs para aquela nação. Mas esse rei vem e começa a fazer uma reforma na nação de Judá, na nação, e começa a dizer: aqui não. Aqui não. Pode até ser que a casa, o meu pai, o meu predecessor, ele tenha levantado altares idólatras, ele tenha feito coisas terríveis, mas eu não vou fazer, eu vou temer ao Senhor. Eu vou servir ao Senhor. Eu vou trazer uma reforma em toda a nação de Israel, em toda a nação de Judá. Eu vou trazer uma reforma no meio desse povo. O que é isso que Deus está querendo dizer? Reforme a sua vida. Reforme a sua vida. Nós viemos trazer uma reforma de Deus para nossas casas. Não é uma reforma do homem, mas uma reforma de Deus. Uma reforma do céu. Uma transformação do Senhor. Que você possa reformar a sua vida, reformar a sua casa. Está dizendo que eu estou em pecado, pregador? Está batendo em mim? De forma alguma. Estou dizendo, confie em Deus, tema ao Senhor, reforme a sua vida, reforme a sua casa, esteja diante do Senhor, que você vai ver o cumprimento da promessa.
que é o que? Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. E diante desse contexto, dessa situação, ele continua dizendo, e é um contexto muito difícil daquele povo. É um contexto muito complicado nesse momento. Porque ainda a Síria não havia invadido, mas aquela nação estava se corrompendo, aquela nação estava se doando ao pecado, se entregando a práticas terríveis, mas ainda assim, Deus que vocês siríamos é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de amor, porque Ele diz, se vocês quiserem me ouvir, comerão o melhor dessa terra. E para vocês nessa noite, igreja do Senhor, 2026 é ano de vitória, 2026 é ano de bênção, 2026 é o ano da sua vitória. Aí que vem dizer, Estados Unidos, Trump e tantas coisas ali ao nosso redor, até a nossa vida mais perto de nós, digam o contrário. A palavra do Senhor diz, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. A palavra do Senhor é, vocês podem passar pelo vale da sombra da morte, mas eu estou guardando a vida de vocês. Vocês podem caminhar no meio do fogo, no meio do vidro, podem pisar em serpentes e em escorpiões, mas nenhum mal lhes fará, porque eu caminharei junto com vocês. Então que você venha ouvir a voz do Senhor, que você venha ouvir a voz de Deus no seu coração, que você possa tomar posse do teu milagre, que você possa tomar posse da tua bênção, da tua vitória, porque você é um escolhido por Deus, você é um escolhido pelo Senhor, uma escolhida de Deus. Jesus te ama, viu, homem? Jesus te ama, mulher. Jesus te ama, igreja de parte de Brito e Dominique. Jesus ama cada um de vocês. Ele tem uma obra extraordinária, uma obra linda na vida de cada um de vocês. Mas que nós venhamos seguir a palavra do Senhor para se cumprir o quê? Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Decida nessa noite, nesse ano de 2026, ouvir a voz de Deus e seguir na direção do Senhor, a sua vida. Amém? Eu queria te convidar, você que pode. Essa era a mensagem que eu tinha para entregar para os irmãos. Mas você que pode, feche os seus olhos nesse momento e está fazendo uma oração pela sua vida, orando pela sua casa, pela sua família, nesse momento, no nome de Jesus. Senhor Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, meu Deus, pela vida de cada um dos irmãos, das irmãs, que se encontram aqui nessa noite, nesse momento. O Senhor vai de encontro, meu Pai, ao coração de cada um deles, desse homem, dessa mulher. Eu não conheço eles, não conheço a maioria dos irmãos que estão aqui. Mas o Senhor conhece. Mas o Senhor Deus conhece as necessidades de cada um deles. O Senhor Deus conhece os seus corações. Deus conhece as suas orações. O Senhor é Deus que conhece, Deus, o íntimo, o profundo e escondido de cada um deles. Eu te peço, meu Pai, nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor vai visitando e vai tomando agora cada um. Do alto da cabeça até a planta dos pés. O Senhor vai trazer renovo. O Senhor vai trazer graça. O Senhor vai trazer unção, poder sobre a vida deles. Porque foi ministrado. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Mas não é fácil, Deus. Não é fácil seguir o Senhor. Não é fácil obedecer o Senhor. Por isso eu te peço, meu Pai, dê força para esse homem. Dê força para essa mulher, Pai, que decidiu nessa noite. Que está se decidindo por seguir o Senhor nesse ano. Que está decidindo, Pai, ouvir a voz do Senhor e perseverar nela. O Senhor dê força a cada um deles. O Senhor venha encher-os com a tua glória. O Senhor venha encher-os com a unção. O Senhor venha abençoá-los poderosamente. O Senhor venha lançar por terra agora toda obra de macumbaria, feitiçaria. O Senhor venha lançar por terra agora, meu Pai, toda palavra contrária, de maldição, todo levante das trevas, aquilo que é feito contra a tua igreja, contra o teu povo, contra o ministério de louvor, contra a vida dos pastores, os membros dessa igreja de diaconia, a cada um dos irmãos que trabalham nessa igreja, daqueles que vêm cultuar o Senhor. E o Senhor tome a cada um deles nesse momento, ó Deus, e venha ministrar na vida de cada um deles a tua graça, a tua palavra, a tua unção, o teu poder. Eu te peço, meu Pai, vai entrando no coração da tua igreja, vai tomando agora a mente, vai tomando os corações, meu Pai, e vai trazendo ali um mover, um reboliço do Senhor agora, para que esse ano de 2026 seja um ano de bênção, um ano de vitória. O mundo diz muitas coisas, muitas vozes falam, muitas pessoas economistas, filósofos, vão dizer que é um ano difícil, um ano de muitas guerras, Deus, Estados Unidos, China, Trump, Maduro, tantas coisas. Mas nós confiamos no Senhor, porque ainda que o mundo diz, acabou, vai ter guerra, problema, dificuldade. A tua palavra nos diz, e se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. E se nós quisermos e te ouvirmos, nós vamos desfrutar do melhor do Senhor nesse ano de 2026. É um ano em que o mundo vai passar, Deus, talvez por trevas, mas nós vamos passar na luz do Senhor. Assim como foi no Egito, o Egito estava caindo ali nos granizos, estava pegando fogo, até a nação do Egito estava com uma dificuldade, mas lá em Gosém, onde estava o povo de Deus, o Senhor estava guardando, estava brindando, estava dando bênção, prosperidade. Deus, os cavalos, as mulas de Faraó estavam morrendo, mas aonde havia o povo de Deus
estavam se multiplicando, Deus. O que é isso? É a mão do Senhor. É a mão do Senhor na vida desse povo. É a mão do Senhor aqui em Beritiba Mirim. E nós oramos agora, Pai, declarando, decretando a falência do inferno contra essa igreja, contra esse povo. E o Senhor vai tomando agora, Pai, guardando, blindando, selando. Envia anjos, meu Pai, ao redor da tua igreja. Anjos ao redor do teu povo. Que o teu povo, meu Pai querido, meu Pai amado, eles venham ser abençoados pelo Senhor. Eles venham tomar posse da bênção, da vitória e do milagre. É isso que eu oro e te agradeço desde já. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja? Meu Deus. Glória a Deus. Beto, vem cá. É bonito ver, né? Deus usando jovem, não é verdade? Às vezes a gente fala, né? Deus pode. Eu nem sabia a idade do Hugo. 22 anos, Hugo? Quantos anos tem de convertido? 7 anos. Ele chegou na igreja logo depois que eu vim embora. Deus não está preocupado com idade, não. Deus não está preocupado com idade, Deus não está preocupado com quantidade. Deus está procurando corações contrito e quebrantado. E é a última hora da igreja, aproveita, porque Deus quer te usar. Amém? Graças a Deus, igreja, amém? Amém. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Vamos fazer um momento de oração. Enquanto eu estava ministrando hoje à tarde, Deus colocou uma palavra muito forte no meu coração, pastor Daniel. Questão de religação. O insucesso de Adão. Agora Cristo, ele veio se entregando por mim e por você em uma cruz, em morte de cruz. Voluntariamente. Fazendo o que, igreja? Religando novamente a minha vida e a sua vida a Deus. Porque toda a história traz para que venhamos viver maldições e também distanciamento do Senhor. Mas Cristo, olhando a raça humana, a humanidade, como um plano perfeito de entrega na totalidade, morrendo por mim e por você, me proporcionando e te proporcionando sermos religados, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Uma religação que irá cada dia mais nortear o meu e o seu entendimento, que dias melhores virão de esperança para mim e para você. Onde estamos passando tempos difíceis e penosos, onde eu e você olhamos notícias, olhamos os jornais, olhamos toda a situação, onde eu e você, a nossa inclinação é para que venhamos desanimar e parar. Mas como o apóstolo Paulo fala, que agora não são mais servos, mas sim filhos. E se sois filhos, são herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Paulo lhe externa um entendimento que para mim e para o seu entendimento não conseguimos compreender a largura, a altura e profundidade de tudo aquilo que Cristo tem preparado para mim, para você e para a igreja dele na terra. Onde um pouco de tempo ele se manifestará em glória e trará toda a promessa que fez através dos profetas Elias, Eliseu e todos os demais que profetizaram a vinda do Messias, ou profetizaram a vinda de Cristo, trazendo divisão de águas, uma esperança. Onde pessoas adentraram neste lugar e necessitam urgentemente dessa religação do Senhor. Pessoas que adentrou aqui, vivendo cada dia mais uma angústia terrível em seu coração, onde você não consegue mais prosseguir e nem mesmo acreditar que dias melhores virão. Mas ainda existe um Deus, ainda existe um Cristo que marcou o meu e o seu coração, a nossa história, onde estávamos desgarrados. Outrora não tínhamos esperança, mas agora, através de uma escolha cabal, de uma escolha que mudará a nossa história, Ele nos elegeu nele, para que sejamos salvos
não somente na glória, mas também venhamos caminhar de novidade de vida e de glória em glória. Onde nada e ninguém poderá nos separar do amor de Jesus. Comece a clamar neste momento. Você que entrou aqui neste lugar sem esperança, você que entrou aqui sem nenhum tipo de esperança em seu coração, o céu está respondendo neste lugar. O Senhor está falando com pessoas aqui. Ainda há esperança para você. Não é ponto final na sua história. Ainda existe salvação, cura, milagre, restauração e ressurreição para tudo aquilo que Deus te prometeu. Não é hora de parar e de retroceder, mas de caminhar, de conquistar e de viver o sobrenatural do Senhor aqui neste lugar, igreja. Oh, grava da basura. Manifesta tua glória, traz um grande avivamento. Deus manifesta neste lugar tudo aquilo que o Senhor tem para fazer. Toca neste homem, nessa mulher, traz esperança para este coração, traz esperança para esta família, traz esperança para esta mente. Deus não deixa esse povo se perder, mas acreditar que o melhor do Senhor ainda está por vir. Queremos mais do Senhor neste lugar. Deus, queremos ver a tua glória manifestar neste lugar como nunca antes, como nunca antes. Toca, Senhor, toca, toca, toca. Continue adorando ao Senhor. Sérgio vai estar orando por você também. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor, ó Pai. O Senhor é glorificado nesse lugar, Deus. A Ti, Senhor, somente a Ti seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque o Senhor é digno de toda soberania, de toda majestade, de toda glória, Deus. Pai, enquanto há muitos que adoram as coisas do mundo, nós como igreja do Senhor Jesus, na face dessa terra, adoramos o Teu nome, ó Pai. Nós nos curvamos ante a Tua majestade, ó Pai, porque temos entendido que é o Senhor, ó Pai, que tem bradado sobre a nossa vida. É o Senhor que tem dado o livramento, ó Pai, para a vida dos nossos filhos. É o Senhor que tem abençoado a nossa família. É o Senhor que tem visitado, ó Deus, a nossa alma, não permitindo, ó Pai, que venhamos
é o Senhor que abençoa, é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, ó Deus, é o Senhor que transforma para a salvação, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Põe a tua mão de poder, ó Pai amado, trazendo cura, Senhor, onde precisa ser curado, ó Deus, põe sua mão de poder, ó Pai, trazendo libertação, Senhor, ó Deus, trazendo toda sorte de bênção sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher, aquilo que foi feito, ó Pai, tramadas escondidas, meu Deus, ali que está estabelecida, na mata virgem, Deus, nós repreendemos em nome de Jesus, ó Pai, nós não aceitamos nenhuma maldição, porque nós servimos o Deus da luz, o Senhor que criou, que regula, que sustenta todo o universo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, toda a artimanha do inferno, que caia por terra em nome de Jesus, que caia por terra em nome de Jesus, ó Jesus, que caia por terra nessa noite, mas que esse jovem, que essa mulher, que esse homem, que essa criança seja impactado pelo peso da tua glória dentro do seu coração, dentro da sua mente, ó Pai. Faça um reboliço santo, ó Pai amado, no nome de Jesus, em cada vida, Pai amado, em cada alma que se encontra aqui presente, Deus, cada família representada nessa noite aqui dentro da igreja, Pai amado, que o Senhor esteja derramando das suas bênçãos, ó Pai, que o Senhor esteja visitando, que o Senhor esteja fazendo uma obra nova, nesse ciclo novo, nesse ano novo, ó Pai amado, que haja novidade de vida, que haja muita cura, que haja muita libertação, que haja muitos sinais, muitos prodígios, ó Pai, que esse fogo que o Senhor me mostra, ó Pai, como relâmpagos descendo sobre a vida de muitos aqui nessa noite, não cesse de descer, não cesse de acontecer na vida do teu povo, durante todo o ano, durante todo o ano, durante todo o ano. Receba em nome de Jesus, receba a unção do nome de Jesus, receba agora a cura de Jesus sobre a sua vida, receba agora a libertação da sua alma, correntes estão sendo quebradas, maravilha dos céus estão visitando a vida dos céus nesse instante. É o que o Senhor faz, é o que o Senhor faz. Ele é o Deus da sua alma, Ele é o Deus da sua vida, Ele é o Deus da sua casa, Ele é o Deus da sua família. Em nome de Jesus. Nessa noite, que não importa como você chegou aqui, mesmo nos seus pecados, como disse a palavra de Isaías, ah, meu querido, seja vermelho e transforma, branco como a mais limpa. Deus nos falou hoje nessa noite. Se você quiser ouvir e quiser, você vai comer o melhor dessa terra. Sérgio, quinta-feira ministrava sobre decisão, e a decisão está na tua mão. Como vai ser seu ano de 2026? Deus já declarou no céu, Deus já decretou na nossa vida. Como que eu vou me importar? Eu costumo dizer aqui que Beto, Sérgio, eu acredito dessa forma. A bênção é condicional. A única coisa que Jesus conquistou na cruz, a única coisa que pode dizer, né? Não estou minimizando, mas é a minha, a tua salvação. Como que eu vou viver essa salvação? Depende de mim, de você. Quando a Bíblia diz assim, desenvolva a tua salvação com temor e tremor.
Ele não está falando da salvação, da busca que Jesus fez na cruz, não. Aquela festa feita, pronto, acabou. Agora, como que eu vou viver essa vida de crente aqui nessa terra? E Deus está nos dando a oportunidade nessa noite. Divisor de água. Deus trouxe esses 3 jovens, 3 meninos, 3 homens de Deus para profetizar isso sobre a tua vida. Saia daqui para viver o ano de 2026 diferente. Que ele possa ser o melhor ano da tua vida. O melhor ano da tua vida. Pastor, você está falando que eu vou para cá, eu vou comprar casa. Pode até ser. Mas o melhor ano da tua vida, sabe qual que é? É o ano que você vai ter o melhor relacionamento com Deus. A Bíblia diz: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua. Todas estas coisas. Que coisa que ele estava falando? Ele falou da preocupação com casa, da preocupação com comida, da preocupação com roupa, desse viver diário que a gente tem. Ele falou, tudo isso vai ser acrescentado. Esse é o contexto que ele estava falando. Então, vamos buscar esse relacionamento com Deus cada vez mais íntimo a partir de hoje. Porque 2026 vai ser o ano da tua vida, o ano da tua vitória, o ano da tua bênção. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer quem nos assistiu. Que Deus abençoe a tua vida. Recebe essa palavra no teu coração e que você possa viver esse milagre em nome de Jesus. Amém?